início do 5º episódio. O 5º episódio então começa com o resgate de Jaime Lannister por Bronn, logo depois da batalha lá contra a Daenerys. Enquanto isso, do outro lado do rio, Tyrion caminha pelas cinzas deixadas ali pelo fogo do dragão e começa a pensar se Daenerys realmente está fazendo o que é certo. Isso só fica mais aparente quando o restante da tropa Lannister é capturada e recebe duas opções: se ajoelhar a ela ou morrer. Então é ali que ela incinera o pai e irmão do Sam, que se recusaram a se ajoelhar. De volta então agora a King's Landing, Jaime conta para Cersei o que ele acabou de presenciar, e ainda se impressiona que ela só estava usando apenas um dragão e não os seus 3 dragões juntos. Além disso, ele conta para ela que foi Olenna Tyrell que encomendou a morte do Joffrey e não o Tyrion, seu irmão. Daenerys chega novamente em Dragonstone e Jon observa Drogon de perto. Ele tira sua luva e acaricia ali o rosto do monstrão. E é aí que a gente vê que ele realmente é um Targaryen. Então depois, durante uma conversa ali entre Jon e Daenerys, que quase levou ali ao assunto de que ele morreu e ressuscitou, ele é salvo pelo Gongo quando Jorah Mormont aparece curado do escama gris e reencontra Daenerys numa cena emocionante, e ela o apresenta a Jon Snow, que serviu com seu pai na Patrulha da Noite. Um corte mostra Bran tentando espionar com seus corvos o outro lado da muralha, e o Rei da Noite, apenas com um olhar, consegue fazer com que o Bran acorde de seu transe. Então ele decide que é hora de começar a enviar avisos para geral sobre a vinda dos White Walkers. Já na Cidadela, o Conselho dos Mestres estão discutindo ali sobre a carta que acabou de chegar do Bran, avisando dos White Walkers, só que eles leem e não acreditam que aquilo seja verdade. Começam até a zombar do garoto. Isso faz com que Sam fique pistolíssimo também, porque ele já até lutou com um dos White Walkers antes. Então ele decide roubar alguns pergaminhos na seção reservada ali da Cidadela e ele abandona a cidade junto com a Gilly. Jon Snow recebe a notícia de que Bran e Arya estão vivos em Winterfell e que Bran viu os White Walkers em uma visão chegando na muralha. Ou seja, é hora de dar um basta na Guerra dos Tronos e focar realmente na guerra que importa. Então Tyrion tem a brilhante ideia de ir além da muralha para capturar um White Walker para tentar convencer a Cersei. Olha só que beleza, né? Mas antes disso tudo, eles têm que combinar com a própria Cersei que isso vai acontecer. Então é isso que Tyrion e Ser Davos vão fazer. Eles desembarcam secretamente ali em King's Landing, porque o Ser Davos ele conhece rotas secretas, e enquanto Tyrion conta com a ajuda de Bronn para conversar com Jaime sobre todo esse caso, Ser Davos vai encontrar o Gendry, que é o filho bastardo do rei Robert, para que ele volte com eles e saia daquela terra dos Lannisters. Então depois que eles já vão embora, Jaime chega pra Cersei e conta que teve encontro com o Tyrion, só que ela já sabia de tudo. Aparentemente ela tem bastantes espiões por ali, e ela concorda em encontrar a Daenerys. Além disso, ela revela que tá grávida de novo. Voltando então pra Winterfell, os Lords do Norte começam a duvidar aí do governo do Jon Snow, que já saiu faz tempo e não voltou ainda. Já a Arya começa a duvidar do poder de governo da Sansa, achando que ela é meio mole para as decisões. Arya Stark então começa a investigar o que Littlefinger pretende estando ali, e vê que o que ele quer mesmo é plantar discórdia entre as irmãs. Então ela entra em seu quarto enquanto ele não tá lá e encontra um pergaminho com algo escrito e sai pistolíssima da vida. Do lado de fora, escondido, está o próprio Littlefinger, feliz pelo que aconteceu. Aparentemente era tudo um plano dele. De volta a Dragonstone, Ser Davos apresenta Gendry a Jon Snow, e Gendry revela que ele é um filho bastardo de Robert Baratheon. Então eles, juntos com Jorah Mormont, partem para a muralha e encontram Tormund e a Irmandade Sem Bandeiras, junto também com o cão de caça, o The Hound. Rola ali então uma tensão entre eles, já que geral se conhece de alguma maneira. Enquanto a Irmandade vendeu Gendry para Melisandre e ele quase morreu por causa disso, o Tormund descobre que o Jorah é um Mormont, e se você não lembra, o Lord Commander Mormont costumava matar bastante os selvagens. Mesmo assim, eles decidem colocar suas diferenças de lado e aceitam a coincidência de eles estarem ali no mesmo tempo para o mesmo objetivo. E eles partem então para o outro lado da muralha para capturar um White Walker. Fim do episódio 5, início do 6º e penúltimo episódio. Enquanto Jon e companhia estão andando pelo outro lado da muralha, Arya começa a confrontar Sansa dizendo que descobriu uma carta que ela enviou para Joffrey jurando lealdade a ele.
Sansa se defende que ela só fez isso porque era a única maneira de salvar a vida de seu pai Ned Stark. Arya não perdoa esse fato e ameaça transformar essa carta em algo público para os Lordes do Norte. Sansa então corre para pedir ajuda de Littlefinger e ele mais uma vez manda uma daquelas groselhas para ele conforme o seu plano. Mais tarde ela recebe uma carta a convidando para o grande encontro dos líderes de Westeros, mas ela não quer voltar para Kingsland enquanto a Cersei estiver lá. Então ela manda obviamente a Brienne. Logo depois, com medo de Arya realmente revelar o conteúdo da carta para todos, ela decide invadir o quarto da garota para procurar essa carta, mas ela não acha. O que ela acha é o rosto de Walder Frey na mochila de Arya. Então Arya entra no quarto e encontra sua irmã, chegando a dizer que talvez seja melhor ela matar a Sansa e assumir como Lady de Winterfell. Mas isso não acontece e acaba por aqui. Voltando para o outro lado da muralha, Jon e companhia começam a primeira batalha agora com um urso de gelo zumbi, que acaba mordendo touros e deixando ele gravemente ferido. Mais pra frente eles conseguem montar uma armadilha para um grupo de White Walkers, e eles conseguem até derrotar esse grupo com a ajuda do aço valeriano da espada de Jon Snow. Além disso, eles conseguem capturar um White Walker que sobrou, mas não antes dele soltar um grito bem alto para chamar um grupo de outros White Walkers que estava ali por perto. Sabendo que eles vão ser cercados, já que eles não conseguem andar muito rápido, carregando um White Walker e o Thoros que está ferido gravemente. O grupo tem a brilhante sacada de mandar o Gendry de volta para a muralha porque ele é o mais jovem e mais rápido entre eles. Então Gendry chega na muralha e avisa que o grupo vai ser cercado e eles precisam de reforços. Mais pra frente o grupo fica realmente cercado em cima de uma ilhazinha em um lago que está com o gelo mais frágil, não possibilitando que os White Walkers o atravessem ainda. E é lá que eles passam a noite. De manhã eles descobrem que o Thoros realmente morreu ali devido ao seu ferimento por causa daquele urso. E também descobrem que o gelo já aguenta que os White Walkers passem por cima dele, e é aí que começa uma batalha gigantesca contra os monstros. Mas é óbvio que a gente tá em menor número e isso com certeza vai dar ruim, E quando tudo parecia perdido, eis que chega Daenerys e seus 3 dragões e taca fogo em tudo. Geral então começa a subir no Drogon para escapar, enquanto os outros 2 dragões tocam o terror no céu. Eis que o Rei da Noite pega uma lança de gelo e acerta em cheio o Viserion, derrubando esse dragão verde com um insta-kill. Isso então pega todos de surpresa porque ninguém pensou que um dragão poderia morrer assim tão facilmente. Viserion então cai dentro do lago de gelo morto. Jon, vendo aquilo ali, ele resolve então tentar sozinho limpar a área contra os White Walkers, só que ele não contava com que ele fosse ficar cercado e cair dentro do lago de gelo também. Vendo então que Jon havia caído e não tendo mais esperanças para ele, e ainda com medo do Rei da Noite que tem mais uma lança, ela resolve então sair dali o mais rápido possível. Depois de algum tempo, Jon volta à superfície quase congelado e é avistado novamente pelos Walkers. Mas quando parecia que tudo ia dar errado novamente, o tio Benjen reaparece e salva o seu sobrinho, deixando o seu cavalo para que ele escape. Jon Snow chega à muralha quase morto e é resgatado. E Daenerys jura lutar ao seu lado contra o Rei da Noite, e ele jura a ela sua lealdade. E para fechar o episódio daquele jeito totalmente impactante, temos os White Walkers retirando Viserion do lago com correntes gigantescas. Então o Rei da Noite se aproxima e passa a mão no dragão e ele abre os seus olhos azuis. Fim do episódio 6 e penúltimo, e vamos para o 7º e último episódio da temporada. Chega então o grande dia tão esperado da reunião dos líderes de Westeros, e Daenerys já chega exibindo os seus exércitos dos Imaculados e os Dothraki. Tyrion reencontra Bronn e o seu ex-escudeiro Pod. Cão de Caça reencontra Brienne, que quase o matou. E não para por aí não, os olhares continuam entre Cersei e Tyrion e Jon Snow, e entre o Theon e o Euron Greyjoy, que está com a sua irmã. Além do Jaime e da Brienne, que parecem ficar felizes em se encontrarem novamente. Eis que chega então majestosamente Daenerys montada em Drogon e escoltada por Rhaegon, seu outro único dragão vivo. O Tyrion então tenta trazer um discurso mais família, só que não. Então Jon se levanta e diz que um exército que não morre tão facilmente tá vindo pra pegar geral. Mas a Cersei não acredita até o Cão de Caça trazer o White Walker que eles tinham capturado anteriormente. Jon então demonstra como os White Walkers podem ser mortos, e Euron fica com medinho e decide se refugiar nas Ilhas de Ferro, depois de saber que os mortos-vivos não podem nadar. Cersei então aceita essa trégua
com a única condição de que os Starks não se voltem contra ela quando a guerra contra os White Walkers acabar. Como ele já jurou lealdade a Daenerys, ele diz que não pode fazer isso, e é aí que Cersei então vira as costas e vai embora, ignorando tudo que ela viu. O Tyrion e Daenerys vão ali então socar o Jon por ele ter feito essa cagadinha quando ele podia ter apenas mentido. Mas tá tudo bem, tudo legal, porque o Tyrion decide ir ele mesmo tentar convencer a sua irmã. Depois de alguma forma e algumas trocas de farpa, ele consegue e volta junto com Cersei. Ela diz que depois de refletir um pouco, resolveu apoiar a causa de Daenerys e vai ceder seu exército na luta do norte. Depois dessa reunião, quando todo mundo já foi embora, a Cersei conta pro Jaime que ela nunca planejou realmente ajudar Jon e Daenerys, e que a fuga do Euron foi totalmente planejada. Na verdade, ele tá indo pra Essos conseguir pra ela aquele exército de 20 mil homens. Jaime ainda tenta insistir que o importante agora é lutar contra os White Walkers, que são a verdadeira ameaça. Mas a Cersei não quer ouvir ele, então ele decide abandonar ela e ir para Winterfell. De volta a Dragonstone, depois de uma conversa longa, Jon perdoa a Theon Greyjoy e ele decide então que é hora de ir salvar a sua irmã. Então, depois de ganhar a confiança novamente de seus homens, eles partem para resgatar a Yara. Voltando para Winterfell, Sansa novamente pede conselhos para Littlefinger, que coloca na cabeça dela que Arya quer matá-la e se tornar Lady de Winterfell. Então ela convoca para uma reunião todos os lords de Winterfell e coloca a Arya no meio de um julgamento. Ela lista então uma lista enorme de crimes e, virando para seu acusado, ela diz o nome de Lord Baelish, que é pego de surpresa totalmente pelas irmãs. Então ele, depois de várias acusações, fica de joelhos pedindo perdão. Então Arya, sem mais nem menos, pega a sua adaga, que na verdade era do próprio Littlefinger e foi usada na tentativa de assassinato de Bran, e corta seu pescoço. Finalmente é o fim de Littlefinger. Sam finalmente chega ao Winterfell e vai conversar com Bran. Bran avisa para Sam que eles precisam contar a verdade para Jon. A verdade é que ele é filho de Rhaegar com Lyanna Stark. Sam então lembra que Gilly encontrou nos livros da Cidadela que Rhaegar tinha anulado seu casamento anterior e tinha se casado de verdade com Lyanna Stark. Portanto, Jon Snow não era um bastardo e sim o herdeiro legítimo do Trono de Ferro. Bran então começa a vasculhar o passado em suas visões e encontra o momento do casamento de Rhaegar com Lyanna Stark. Então corta para uma cena de Jon entrando no quarto de Daenerys, enquanto Tyrion observa aparentemente com ciúmes. E você já sabe o que os dois vão fazer lá dentro, né? Volta para aquela cena em que Jon Snow está nascendo e Ned Stark o pega no colo. Lyanna diz então o nome que a gente agora consegue ouvir. O nome dele é Aegon Targaryen. Finalizando a temporada, Tormund, Beric, Dondarrion e Bran, com seus corvos, estão olhando para o horizonte por cima da muralha, e eles percebem que o exército dos mortos chegou. Mas como é que eles vão fazer para atravessar a muralha, né? Fácil. O Rei da Noite chega montado em um dragão de gelo gigantesco que cospe fogo na muralha, fazendo com que ela caia quase que instantaneamente. Tormund e Beric então tentam fugir, mas não dá pra realmente saber se eles conseguiram sair antes que a muralha caia, mas a gente sabe que sim. E é assim então que os White Walkers conseguem chegar a Westeros numa cena final impressionante. É o fim da 7ª temporada. Me diz aqui então nos comentários se você gostou desse review e se você está esperando ansiosamente pela 8ª temporada final de Game of Thrones. E dá uma força aqui pro Pedrozinha, por favor, compartilhe esse vídeo com alguns amigos. Manda pra eles por WhatsApp, Messenger, e-mail, carta e diz pra eles se inscreverem aqui no canal se eles gostarem do meu conteúdo. Porque assim o conteúdo do canal vai cada vez melhorando mais e mais. Conto com você, hein? Muito obrigado. E agora que a gente tá chegando ao fim por hoje, é só não deixe de se inscrever se você ainda não é inscrito, clicando aqui embaixo na fotinha do canal. Além disso, deixa aquele seu joinha que sempre ajuda o YouTube a entender que esse vídeo pode ser relevante para mais pessoas. Se você quiser mandar uma sugestão, deixa aqui nos comentários que eu sempre anoto tudo. Então é isso, obrigado por ficar aqui comigo até agora, até o próximo vídeo e tchau!